Nós vamos ler o Salmo 53, irmãos. Salmo 53. Salmo 53, versículo 1. Nós lemos aqui, irmãos, um salmo que fala sobre a corrupção do pecador. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidades. Já não há quem faça o bem. Senhor Deus, bendito seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque tu nos permites, ó Pai Santo, nos reunirmos juntos, Senhor Deus, com os irmãos, diante de ti, Senhor Deus, para estudarmos a tua palavra. Em muitos países, Senhor Deus, neste momento, nossos irmãos em Cristo, Senhor Deus, não têm esta liberdade. Nós pedimos, ó Deus, que em todo o mundo muçulmano, Senhor, os teus filhos sejam preservados, sejam guardados, ó Deus, libertados, ó Deus, da sanha do inimigo, dos assassinos, ó Deus. E queremos te pedir, Senhor Jesus, que tu venhas tomar, Senhor, o teu lugar aqui neste púlpito, Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique na tua palavra, Senhor Deus, que tu, Senhor Deus, nos enchas da esperança que vem, Senhor Deus, da certeza da salvação que o Senhor Deus em Cristo Jesus nos tem dado. Bendito seja o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é interessante nós observarmos que em muitas situações, em muitas partes da Bíblia, o Senhor nos transmite às vezes, com um único versículo, grandes verdades. E quando nós examinamos o mundo que nós estamos vivendo, quando nós observamos as coisas que ocorrem ao nosso redor, quando nós contrastamos isso com a palavra de Deus, nós vemos como Deus é sábio, como Deus é maravilhoso, como a palavra de Deus é perfeita, como ela é clara, como que o Senhor nos ensina. Irmãos, a primeira coisa que me veio ao coração quando eu li esse versículo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. A primeira coisa que ressalta aqui para mim, eu acredito que para os irmãos também, é que se nós invertermos aqui a ordem, nós vamos poder dizer o seguinte: quem diz que não há Deus é insensato. O que é um insensato? Senão aquela pessoa que não tem juízo, que não tem senso, que não usa das suas faculdades, que não raciocina, que se deixa levar por algumas ideias preconcebidas. Essa é uma pessoa insensata. E o texto então diz o insensato no seu coração: não há Deus. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Irmãos, a palavra, a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, capítulo 1, o primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É uma coisa que está tão ligada ao senso, ao sentido da capacidade do ser humano de perceber da existência de Deus, que a Bíblia, no seu início, não perde um segundo sequer, não gasta uma palavra sequer para fazer a comprovação, a argumentação, para provar a existência de Deus e para provar que todas as coisas foram criadas pelo Senhor. Isso é algo natural no ser humano. Todos os povos, em todos os tempos, em todas as regiões da terra, todos os povos, todas as pessoas já nascem com um sentido, com um sentimento da presença e da existência de Deus. Aquele que age contrariamente a este princípio é insensato. Falta-lhe esse sentido natural, falta-lhe alguma coisa para que ele possa então se aperceber da existência maravilhosa de Deus. E também, irmãos, se nós não crermos, se a pessoa não crer na palavra de Deus, não crê em Deus, não vai crer também na sua palavra. Como crer na palavra de alguém que para ele não existe?
A outra parte, logo a sequência, aqui dentro do mesmo versículo, diz: corrompem-se e praticam iniquidade. Quem? Os insensatos. Por que são insensatos mesmo? Porque não creem em Deus. Há uma relação perfeita, então, irmãos, uma correlação entre a insensatez daquele que afirma que Deus não existe, a insensatez de quem não leva em consideração a existência de Deus, o fato de se corromperem e praticarem iniquidade. É uma consequência, irmãos. Hoje há muita preocupação com o movimento ecológico, com a ecologia, mas o que são os problemas ecológicos? Para você ter um exemplo, o que são os problemas ecológicos, se não o comportamento do homem que não leva em consideração a existência de Deus, que não leva em consideração de que todas as coisas criadas foram criadas por Deus para a sua glória, e que há uma ordem perfeita em tudo aquilo que Deus criou. Há um equilíbrio perfeito em tudo que Deus fez. Mas, irmãos, o homem, quando se esquece de Deus, quando ele não ama Deus, por via de consequência, ele também não ama o seu próximo. Ele não ama o seu próximo, corrompe-se e praticam iniquidade. E afirma mais o versículo: já não há quem faça o bem. Então, quem não faz o bem, faz o mal. Os homens fazem o mal porque estão corrompidos, e a sua corrupção começa com o fato de que não creem em Deus, que em seu coração não abre espaço para esse senso natural. Alguns chamam de religião natural. Isso que nós todos temos, que é a consciência da existência do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo dias que cremos que são aqueles dias mencionados na palavra, dias de apostasia. Irmãos, há muitas pessoas que falam de apostasia pensando que a apostasia, segundo a palavra afirma, se refere à igreja do Senhor. Irmãos, existem erros, existem quedas, existem falhas dos servos do Senhor, mas a apostasia verdadeira, a grande apostasia, aquela que é mencionada por Paulo, dizendo que o anticristo não se manifestará antes chegam os tempos, inclusive, da apostasia, é porque isso é algo fenomenal, isso é algo a nível de mundo. E o que nós vemos no mundo de hoje é realmente apostasia, porque muitos do que creram no passado, ou muitos que haveriam de crer, mais e mais os homens estão se afastando de um sentido amadurecido de Deus para a ideia de que Deus não existe. Irmãos, várias vezes os irmãos já ouviram aqui deste púlpito a minha opinião a respeito da teoria da evolução. Irmãos, talvez seja uma das maiores mentiras que já se propagou neste mundo. Nada mais é do que uma vã tentativa de homens que não creem em Deus, insensatos, de arranjarem uma resposta para outros insensatos, para justificar a não existência de Deus. Porque como não aceitar que algo de excepcional se faz no mundo? Como que algo tão maravilhoso como é toda a ordem criada, como não ver que isso tem que ter uma explicação, tem que ter uma origem? Um famoso filósofo francês, tido como inimigo do Evangelho, Descartes, ele na verdade não era assim tão inimigo do Evangelho. Inimigo sim da Igreja Católica, do poderio da Igreja Católica, das perseguições que a igreja fazia há um tempo dele na Europa. Ele próprio foi preso, ele próprio foi perseguido, mas numa carta que ele escreveu a um amigo seu, em determinado ponto, ele disse o seguinte: o relógio me faz crer no relojoeiro. Como é, irmãos, que nós vamos
olhar para uma máquina, para uma coisa como essa, e imaginar que surgiu do nada. Ontem eu quis deixar um pouco de sal grosso secar em cima da mesa, lá em casa. Então o que eu fiz? Eu peguei uma faca e coloquei o sal de uma forma quadrada, para que ninguém pensasse que aquilo tinha sido deixado cair por alguém, e uma pessoa que largou ali e nem limpou a mesa. Então eu fiz aquele quadradinho, porque qualquer pessoa, ao ver aquele sal colocadinho daquele jeito, ia imaginar, alguém se preocupou com ele deve estar aqui por alguma razão. Não sei se alguém chegou a ver, mas esse foi o meu raciocínio. Irmão, se nós encontrarmos em determinado lugar, numa estrada, algumas pedras colocadas formando um quadrado, formando uma seta, como é que nós não vamos imaginar que foi alguém que fez isso que ali está? A palavra de Deus nos garante que todas as coisas criadas atestam a existência do Deus Criador. Todas as coisas criadas atestam isso. Mas, irmãos, se nós virmos então umas pedras numa determinada posição, nós somos capazes de dizer, não, mas alguém passou aqui, alguém fez esse sinal, alguém colocou aqui. Não é possível que essas pedras tivessem caído aqui nessa mesma posição. Mas, irmãos, a palavra de Deus, ela também nos mostra que os insensatos vivem no seu próprio engano. Vamos abrir a nossa Bíblia agora, irmãos, em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 1, no versículo 22 e 23 diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, perdoe, eu falei Descartes, mas o homem é o Voltaire. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A tendência da insensatez do homem, a tendência desse que diz no seu coração não há Deus, é suprir esse vazio, essa necessidade de explicação das coisas através da idolatria. Como disse aqui o verso que acabamos de ler, semelhança de imagens de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A idolatria não foi criada nos nossos dias, irmãos. Ela vem do passado mais remoto. Ela vem lá do Egito antigo. Ela vem de um tempo muito ao princípio da criação. Logo depois que a família de Noé desceu da arca, eles estavam cheios da palavra de Deus. Esse tempo vivido lá após a família de Noé ter saído da arca, foi um tempo em que o homem ainda se revelou insensato, como nós estamos vendo aqui, porque na sua insensatez eles começaram a criar espírito de religiosidade, começaram a criar meios de um homem dominar os outros homens através de religiosidade, de inventarem coisas para que nelas as pessoas pudessem crer e assim eles pudessem manipular. Irmãos, a Torre de Babel, como ela é às vezes nos apresentada, me fazia crer quando criança de que aqueles homens imaginavam, coitadinho deles, né, que poderiam fazer uma torre e chegar ao céu, como se o céu fosse um lugar alcançável. Mas, irmãos, quando eu cresci um pouco mais e passei a entender as coisas um pouco mais, eu percebi que eram aqueles homens, já naquele tempo, conhecedores de matemática, conhecedores dos céus. Foram eles que criaram os signos celestes, que as pessoas insistem até os dias de hoje em ficar fazendo aí avaliações, quem nasceu em tal período, quem nasceu que é desse signo, quem é daquele outro signo, fazem horóscopos, e pessoas que creem em coisas realmente desse tipo. Na verdade, o que eles pretendiam não era bem chegar ao céu. Eles não estavam preocupados com esse céu nesse sentido, mas estavam preocupados em construir uma torre bastante alta
para ali estabelecerem o seu local de avaliação do céu. Seria então um laboratório astronômico, de onde eles pudessem fazer melhor os seus horóscopos, de onde eles pudessem melhor buscar explicações para as coisas, ou seja, toda uma religião de mistérios, toda uma religião que permite que alguns homens sacerdotais, uma classe sacerdotal, pudesse dominar sobre outros. E desde aquele momento Deus mostra o seu desagrado para com essa atitude do homem em criar uma religião, em criar meios para utilizar-se desses meios para que homens dominem sobre outros homens. Deus já se manifestou contrário a isso. E hoje não está fora, a situação é mais ou menos a mesma. Ainda o mundo está cheio de religiosidade, de classes sacerdotais, seja no Oriente, seja no Ocidente, em que pessoas continuam dominando os outros através de informações erradas, através do medo, através de práticas religiosas não saudáveis, porque nenhuma delas aponta para o Deus verdadeiro. São insensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Irmãos, que coisa triste é uma pessoa louca. Essa semana eu ouvi alguém comentando com o outro dentro de uma sala, falando de uma pessoa que ficou doida, assim da hora para outra, começou a fazer isso, aquilo, aquilo outro. O outro fala, mas o fulano é. E nós sabemos que o que leva a se dizer que uma pessoa enlouqueceu é quando ela perde absolutamente todos os seus sentidos, todo o seu juízo, todo o seu raciocínio são. E essa pessoa passa a não ter mais controle de si mesmo. Então tudo aquilo que a cabeça de um louco cria, gera, é loucura. E esses homens, inculcando-se por sábios, dizendo-se muitos deles nos dias de hoje cientistas, estão procedendo como verdadeiros loucos ao criar ideias, teorias, doutrinas para querer provar a não existência de Deus. A igreja, irmãos, nós somos chamados a ser testemunhas do Senhor Deus. Aqui nesse mesmo capítulo 1 de Romanos, mas no verso 18, diz o seguinte: que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, a verdade é que Deus existe, a verdade é que Deus nos ama, a verdade é que Deus se interessa pela nossa vida. Mas a injustiça é a não justiça. A justiça de Deus é que o justo pagou pelo injusto. A justiça de Deus é a solução que Deus deu para o problema da inimizade do homem. Volta e meia nós vemos, principalmente no noticiário da televisão, pessoas que sofreram danos, pessoas que tiveram pessoas mortas da família, e que eles pedem: eu quero justiça. Muitas vezes eu toquei nesse assunto aqui com os irmãos, e justiça nesse sentido significa o seguinte: eu quero que haja uma reparação. Aquele que errou tem que pagar. A perda que provocou, ele tem que sofrer uma perda também. Alguma coisa tem que se fazer para que haja justiça. E Deus também, vendo no homem o seu pecado, a separação que o pecado fez, Deus só poderia reatar-se com o homem através de um ato de justiça. Ou seja, alguém precisava poder pagar esse débito. Homem algum pôde fazer isso, porque todos pecaram. Porque todos pecaram, ninguém poderia solucionar o problema dos outros, nem o problema próprio, si mesmo. Mas, irmão, nós sabemos que na sua graça e na sua misericórdia, o Senhor Deus propiciou para nós a salvação em Cristo Jesus. Porque Jesus cumpriu a lei. E porque Jesus se ofereceu em nosso lugar, e Ele pagou o nosso pecado com a sua vida, e isso é justiça de Deus.
Mas aqui o versículo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, a verdade é a existência de Deus, a verdade é o amor de Deus para conosco, e a injustiça é a não justiça. A injustiça é permanecer o homem separado de Deus, é não haver reparação, e é isso que o comportamento dessas pessoas acabam gerando para cada um de nós. Mas outro aspecto, irmãos, que a gente poderia levar em consideração é que a existência do homem sem Deus é alguma coisa muito sem sentido e muito sem nexo. Ainda nesse capítulo 1 de Romanos, 28 a 32, não, 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Irmãos, essa referência aqui é ao simples fato de que haviam mesmo em Israel a prática de alguns aspectos de religião. Havia, mas o versículo aqui mencionado, ele nos lembra com bastante clareza que não basta um ato sem que o coração também esteja envolvido nesse ato. E em Romanos 10, 3, irmãos, eu tenho aqui também uma leitura para fazer. Romanos 10, verso 13, versículo diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, a invocação do nome do Senhor só pode acontecer se a pessoa crer em Deus. Na sua insensatez, o homem diz do seu coração: não há Deus. Ora, se não há Deus, como que ele vai invocar o nome de Deus? E se ele não invocar o nome de Deus, como poderá ser salvo? Ainda aqui atrás, no versículo 9, 10 e 11 dessa mesma capítulo 10 dos Romanos, Paulo afirma o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, irmãos, a atitude nossa para que nós possamos alcançar a salvação é atitude de fé, é a atitude daquele que crê no Senhor. Os inimigos de Deus procuram demonstrar que Deus não existe, por isso eles se corrompem, por isso a iniquidade os segue, e a sua vida é uma vida de miséria, é uma vida de erro, é uma vida que não tem nenhum sentido e que não aponta para a salvação. E essas pessoas hão de um dia no inferno, para onde vão aqueles que não creem no Senhor, aqueles mortos ímpios. Essas pessoas hão de chorar. A palavra de Deus diz que ali há pranto e ranger de dentes. Isso é uma figura extrema de um mal, de uma dor, de uma situação terrível, que é o que espera aquele que não tem salvação, aquele que não se preocupa com amar a Deus, aquele que não se preocupa, mas antes se envolve com outras práticas. Esta pessoa não tem como se arrepender, ela não tem como buscar ao Senhor, e ela não tem salvação. Romanos 12, 9 e 21, irmãos, para nós, de 9 até o 21, nós lemos o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nesse trecho, irmãos, que nós separamos aqui, o que nós procuramos ver é a diferença daquele que crê no Senhor, da vida daqueles que creem em Deus, daqueles que têm então uma pauta de moral, uma pauta de ética fornecida pelo fato de crerem em Deus. E nós já dissemos que aqueles que não creem em Deus, aqueles que pregam a não existência de Deus, eles se perdem num lamaçal de falta de honra,
de comportamento em que tudo para eles o importante é o dinheiro, o importante é o poder. Tempos atrás nós podíamos ver aí nos jornais aquela história daquele juiz que ficou com o apelido de juiz Lalau, porque apesar de ser um homem que levou uma vida, pelo menos dá para se imaginar, uma vida de trabalho, de esforço, e chegou a ser um juiz de alto escalão, esse homem, por amor ao dinheiro, por falta de honra, por falta de ética, por desconhecimento de Deus, por não ter Deus na sua vida, por não ter Deus nos seus caminhos, esse homem se envolveu com corrupção e muito dinheiro, e eu não imagino um final de vida pior para uma pessoa como essa. Irmãos, nada como um homem ser honrado, porque a honra é algo, já disse alguém, que é para uso próprio. Nós não temos honra para exibir para os outros. A honra é aquele sentimento de certo, aquele sentimento da coisa correta a ser feita, no momento que nós às vezes estamos até sozinhos, pode ser até que não tem ninguém para ver, mas o homem honrado é aquele que respeita a presença de Deus. O homem honrado é aquele que sabe que os olhos do Senhor estão sobre todos, sobre os ímpios, sobre os justos e os injustos. Um Deus que sabe no momento certo trazer bem, trazer solução para os problemas que o ser humano sempre tem, mas é aquele Deus também cuja ira se faz sobre aqueles que o ofendem, que ofendem a sua palavra, aqueles que desrespeitam. E nesse texto, irmãos, com o qual nós queremos fechar o nosso estudo de hoje, são conselhos que a palavra de Deus dá para nós que aqui estamos, para nós que cremos em Deus, para nós que sabemos que Deus está conosco, sabemos que o Espírito Santo de Deus está em nós, que o Senhor Jesus está ao nosso alcance, que a palavra de Deus nos reveste. Então ele começa dizendo: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, essas observações são principalmente para nos lembrar de que quem não crê em Deus é insensato, quem não crê em Deus é louco, por mais que pense que seja sábio. E que a vida deste louco, deste insensato, deste que afirma que Deus não existe, é uma vida de erro, é uma vida desregrada, é uma vida em que nós vemos um homem presidente de um senado de um país como é o nosso caso, e que uma pessoa joga tudo pela janela por causa do amor ao dinheiro. Isso é falta da presença de Deus na vida dessas pessoas, isso é falta do temor de Deus. Mas para nós que pela misericórdia do Pai fomos alcançados e cremos no Senhor Deus, devemos por outro lado ter essa vida buscando essas virtudes que estão contidas aqui no capítulo 12 de Romanos, do verso 9 ao verso 21, que os irmãos podem, inclusive, se quiserem ler em casa,
para se recordarem de cada um desses detalhes. A nós, então, irmãos, é apresentada a possibilidade de ter uma vida de honra, ter uma vida de ética, uma vida moralmente perfeita, e é isso que nós devemos buscar da parte do Deus Todo-Poderoso. É isso que agrada ao Senhor Deus, nosso Pai. É isso, enfim, irmãos, que deve ser o nosso dia a dia, que deve ser o nosso viver diário. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos ser mais e mais homens e mulheres que se aproximam do Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas criadas foram criadas pelo Senhor nosso Deus e atestam a sua presença, a sua ordem, o seu amor para conosco. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar.